Você já se perguntou por que a TV gosta de atacar os animes? Na verdade, a TV ataca tudo aquilo que não esteja de acordo com o próprio lucro dela, porque ela precisa que as atenções sejam voltadas para ela. E desde que a internet se popularizou nos últimos 20 anos, a TV tem entrado em sérios problemas. Afinal, toda a atenção das pessoas antigamente era na TV, e lá eles tinham grandes números de audiência, onde eles conseguiam vender muitos produtos e vender muitos patrocínios. Depois que surgiram as plataformas de vídeo, a atenção começou a ser dividida e eles perderam o foco do que realmente dava lucro para eles, que são os olhos das pessoas. E isso fez com que várias estratégias fossem criadas. Entre elas, falar mal de coisas que não dão lucro. Afinal de contas, o Brasil é um país de terceiro mundo. Nós estamos em um lugar que a educação é precária e, logicamente, os sistemas audiovisuais também são. Muita coisa que nós fazemos é inspirada em programas de primeiro mundo. Nós copiamos vários programas dos Estados Unidos e de outros países de primeiro mundo. Mas sabe qual país de primeiro mundo é mais destacado na produção de audiovisual? É o Japão. O Japão é um dos países mais destacados do planeta Terra na produção de audiovisual, e entre essas produções estão os animes e mangás. Os animes e mangás geram milhões de dólares. São negócios altamente lucrativos e eles passam por vários sistemas, entre eles revisões, produção. Alguns sofrem cortes, alguns são aceitos e outros não. Algumas histórias precisam ser modificadas até chegar ao ponto que elas são aceitas para serem produzidas para o público. Chega um determinado momento que a obra é aceita e ela segue duros e rígidos padrões de qualidade de países de primeiro mundo. Depois que a obra começa a ser produzida, ela ganha uma classificação indicativa, ou seja, ela deve ser vista por alguns públicos e por outros não. Depois essa obra é lançada, popularizada e divulgada por aí. Ela passa em alguns lugares, mas sempre com a classificação indicativa. E é claro que a chegada das plataformas de animes no Brasil dividiu ainda mais o público, porque a Netflix e a Crunchyroll investiram pesado nos animes. A TV mais uma vez se viu ameaçada com isso. Eles ficaram com ainda menos audiência, já que o seu conteúdo é velho, repetitivo e muitas vezes manipulativo, e a mídia brasileira não consegue produzir conteúdo de qualidade suficiente para atrair a atenção do seu próprio povo. Logo, o povo brasileiro consome obras de outros países por serem muito mais interessantes. Esse déficit e essa decadência de produção de conteúdo no Brasil é generalizada. Claro que ainda existem produções brasileiras maravilhosas e excelentes. Cada vez mais a gente tem evoluído nesse quesito, mas não é o caso das emissoras que atacam os animes, por exemplo. Essas emissoras fazem um trabalho midiático muito profundo para atacar as pessoas que são exatamente o público delas. As pessoas que geralmente estão tomando conta de adolescentes, as pessoas que geralmente não têm muito tempo para pesquisar e entender o que são os animes. Nem muito menos saber que eles vieram de um país de primeiro mundo e que o conteúdo passou por uma curadoria. Do jeito que eles apresentam os animes para as pessoas, fica parecendo que ele é uma obra demoníaca, com a única função de perturbar, atrapalhar ou causar danos de alguma forma para as pessoas que o assistem. Na última reportagem lançada sobre os animes, eles foram colocados como uma espécie de geração de retardados. A reportagem diz abertamente que ninguém deveria assistir esse conteúdo, porque eles causam problemas psiquiátricos e podem levar as pessoas a comportamentos violentos e coisas completamente sem nenhum fundamento, seja científico ou até mesmo cultural. Acontece que as histórias que são contadas são apenas histórias. O mundo impossível e imaginário, tanto dos filmes quanto séries e também animes, são universos imaginários. E no imaginário acontecem muitas coisas. Essas coisas facilmente podem ser confundidas com questões polêmicas como coisas religiosas ou até mesmo maus costumes. Mas temos que nos lembrar que as histórias são apenas histórias. E o único motivo delas existirem é para nos entreterem, e não para ditar o nosso comportamento ou o que nós devemos fazer ou não. As histórias servem para nos inspirar de alguma forma, ou nos passar alguma lição, para que a gente possa aprender com os erros alheios, ou para que a gente possa simplesmente sair da nossa própria realidade e viajar em uma aventura com personagens imaginários. Do momento que as pessoas têm problemas psiquiátricos ao assistir animes, essas pessoas teriam problemas psiquiátricos assistindo qualquer tipo de história, seja ela encenada por humanos ou por qualquer outro meio.
É até xenofóbico falar que o problema é dos animes. Por que são as coisas produzidas pelos japoneses podem fazer mal? Porque são violentas? Porque tem conteúdo de horror, terror? Mas isso tem em todas as obras de todo o mundo. Os Estados Unidos, o Brasil e todos os outros países produzem histórias, tanto animadas quanto físicas. Então por que só os japoneses estão sendo atacados? Isso se caracterizaria a xenofobia, sim. Na verdade, isso foi um ataque direto aos japoneses que, coitados, estão tão longe que nem podem se defender. E como sempre, a mídia brasileira foi hipócrita o suficiente de chamar pseudo-especialistas para falar que tudo isso é verdade e que realmente os animes japoneses estão destruindo uma geração de pessoas que poderiam ser boas pessoas, mas infelizmente estão vendo animes. Eu não tenho como mensurar como isso é ridículo e absurdo ao mesmo tempo. E sinceramente, eu não vejo como a televisão pode evoluir, sendo que ela quer crescer eliminando a concorrência falando mal deles. Sério, para emissoras tão grandes, que movimentam quantidades tão grandes de dinheiro, mas parece uma briguinha entre botecos. É claro que a estratégia deles vai funcionar, porque eles têm um alcance muito grande. E muitas pessoas vão impedir seus filhos ou netos de assistir animes porque eles foram influenciados por essa lavagem cerebral chamada televisão brasileira. E dessa forma, muitas pessoas perderão a oportunidade de consumir o audiovisual que é feito no Japão. Uma coisa completamente preconceituosa, já que qualquer obra feita em qualquer lugar tem os mesmos elementos. Os elementos do storytelling e os elementos da jornada do herói. Isso é, o herói passa por problemas, encontra um mestre, encontra amigos, passa por mais problemas e depois encontra a superação e todo mundo fica feliz no final. A Disney, a Warner Bros., todos os meios de produção audiovisual usam o mesmo padrão. E os animes japoneses foram criados baseados nas HQs. Logo, não é incorreto se dizer que os animes são a evolução dos desenhos americanos. E os dois vêm do mesmo sentido. Os dois têm os mesmos elementos, só que um é mais adaptado à cultura japonesa. Que inclusive, eu devo ressaltar e repetir aqui, é uma cultura de um país de primeiro mundo, e não uma cultura devastada e depravada como a cultura brasileira. Mesmo no meio dos animes, existem alguns que não são tão recomendados para todos os públicos, mas está claro e explícito em cada um deles qual é a classificação indicativa de faixa etária para cada um deles. Mesmo assim, os pseudo-especialistas dizem que nenhuma faixa etária deveria consumir esses conteúdos. Afinal de contas, são conteúdos nocivos que podem fazer mal para a saúde mental. Eu sinceramente gostaria de deixar a minha posição aqui, que ninguém de nenhuma faixa etária deveria consumir a TV brasileira, porque ela sim pode causar danos cerebrais irreversíveis, como a burrice, a lavagem cerebral e a manipulação midiática sem nenhum limite ou controle. Eu realmente acho que deveria haver uma lei que controlasse o quanto a imprensa pode lavar a mente das pessoas, o quanto os jornais de TV podem fazer controles e manipulações psicológicas nas pessoas a partir do medo, porque foi isso que essa reportagem fez. A partir do medo, ela induziu as pessoas a obrigatoriamente impedirem os seus filhos de verem animes, e sim, assistirem as porcarias que eles passam todos os dias.